programa Conversa.com de ontem à noite, quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, eu tratei do caso da pistoleira Carla Zambelli. E em cima deste caso, a partir da manifestação dela no Instagram, com um vídeo conclamando as Forças Armadas, notadamente os generais de 4 estrelas, para que comandassem um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, eu cometi um erro de data, mas somente de data, não de conteúdo, de que ela ridiculamente se tornou uma pistoleira, talvez já seja mesmo, em muitos outros casos, mas que se manifestou publicamente foi no dia 29 de outubro e não de novembro, como eu disse. Feita esta correção, uma coisa que chama atenção nesta gente que berra, que constrói banheiros de plástico, barracas, muita comida, combustível, churrasco, bebidas na frente dos quartéis, é que ao clamarem por golpe, acusando o presidente Lula de ser bandido, de ser ladrão, interesseiramente, ou talvez por ignorância além da má fé, que se Lula foi condenado ou foi por um juiz ladrão, por um juiz traidor da pátria, envolvido em negócios de oligopólios, de grupos econômicos internacionais na destruição das nossas empresas, inclusive das nossas estatais. Lula foi condenado por Sérgio Moro, que deveria ser preso e jamais ter a liberdade de disputar uma vaga no Senado Federal. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, desfez todas as condenações impostas a Lula por este ladrão, por esse traidor, Sérgio Moro, e a outros patriotas também que foram barbaramente prejudicados com os julgamentos desse juiz. Esta gente faz questão de ignorar isso. De direita, tanto quanto a fonte nascedora de Sérgio Moro, e fascistas, como a pistoleira Carla Zambelli, clamam por golpe, que é outra travessura, é outro crime contra o país, contra as liberdades democráticas, contra a Constituição que o nosso povo pressionou para chegar até onde pôde, para conseguir redigir esse texto que temos na Constituição. Esta gente clama contra o povo, mentindo, caluniando, injuriando. E então encontram no Supremo Tribunal Federal o inimigo que não convive com isso, que não convive com isso, que não aceita isso. Porque eles prefeririam que o Supremo Tribunal Federal fosse em Curitiba e Sérgio Moro fosse o presidente do Supremo. E quem sabe também, ao mesmo tempo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para roubar todos os votos necessários para a eleição do capiroto Jair Bolsonaro. Então é impressionante o que nós vivemos hoje no Brasil, com esta gente
pisoteando sobre a verdade, pisoteando sobre a justiça, pisando sobre o pescoço da dignidade, em nome de ideias desvairadas, de gente que se agarra em frente de caminhão, gente que marcha soldado cabeça de papel nas estradas, mulheres velhas gritando palavras de ordem como se fossem adolescentes, em crise completa de idade, coisa que somente num ambiente burguês se vive, o que elas praticam. Então, o que nós vemos hoje é um show de ridículo, um espetáculo de imbecilidade. A serviço de tudo isso se encontra uma deputada federal, claro, juntamente com outros e outras, que muitas vezes jogam por debaixo dos tapetes, por detrás dos panos, mas que são tão sujos e sujas quanto a pistoleira Carla Zambelli. Então, avançando um pouco mais no que eu disse ontem, para acrescentar ao programa, até porque deixei de fora isso por um lapso, entro no nosso programa de hoje, Fala Meu Povo, com duas falas aqui. Na primeira fala, nós ouviremos o categorizado, respeitado, reconhecido por seu gabarito intelectual, por sua capacidade de estudos, seu enorme dom de comunicação, o professor Leandro Carnal. Ele nos mostrará com provas históricas, como historiador que ele é, pesquisador que é, escritor de história que é, palestrante sobre a história do Brasil e do mundo, como é o professor Leandro Carnal. Nós ouviremos o que foi a ditadura militar, que surgiu de um golpe de irresponsáveis, de moleques que brincaram com a pátria e jogaram o Brasil nas trevas da escuridão, trevas e escuridão que teve um período de interrupção em 1988 com a edição e publicação da nova Constituição, mas cujas sementes permaneceram plantadas aí para que os saudosos, ignorantes, moleques, irresponsáveis, traidores da pátria, seguidamente retornem lá para soprar nas brasas cobertas pelas cinzas da história, do esquecimento histórico, essas coisas terríveis da ditadura militar. Passei pela ditadura, vivi a angústia sob a ditadura militar, enfrentei tremendos sofrimentos por causa da ditadura militar, condenação em lei de segurança nacional, que era uma lei falsa para perseguir os verdadeiros patriotas, os verdadeiros lutadores do povo, entre os quais eu humildemente me incluía, e que nós precisamos recordar. Não sei até que ponto o professor Leandro vivenciou a ditadura, mas eu sei que ele conhece a história da ditadura militar e é bom que nós o escutemos. Eu tenho duas hipóteses para alguém defender ilegalmente a volta dos militares, já que a nossa Constituição pressupõe nas suas cláusulas pétreas o Estado de Direito. Qualquer pessoa que ferir o Estado de Direito está cometendo um crime, e um crime contra as cláusulas pétreas da Constituição. Chefe das Forças Armadas é o presidente Lula, constitucionalmente, pelo menos por enquanto. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o
arbítrio, o que é a cassação de direitos como o habeas corpus, o que foi um AI-5, o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nossos problemas foram piorados pela ditadura. É muito importante lembrar que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Por uma pessoa não estar funcionando o remédio, não se deve executá-la na câmara de gás, mas mudar o remédio, achar algo mais eficaz. É um recado importante para os jovens que viveram sob o regime de direito pós-1985 ou 88, que foi a Constituição. É preciso estudar o que é a barbárie da ditadura, a quantidade enorme de escândalos financeiros, de gente que enriqueceu ilicitamente acobertada por militares. É preciso insistir nisso para que as pessoas não fiquem achando que agora é que nós temos estes problemas. Nesse próximo vídeo, nós deveríamos nos emocionar com o fervor, com o ânimo de uma liderança popular, que fala no entusiasmo de um povo que lutou para eleger Lula, se mobilizou por Lula, e não por Lula como pessoa individual, mas como uma superação desse período de desgraças que nós vivemos no Brasil, com o golpe que derrubou a presidenta Dilma, depois que o início do suprassumo do neoliberalismo com o vampirão golpista Michel Temer e com a eleição do mentiroso, do fake news, do engodo, do moleque irresponsável Jair Bolsonaro. E agora, né, no fervor deste líder se percebe a necessidade de apoiar o governo Lula, na disposição de enfrentar todas as contradições que tentarão, inclusive já desde agora com ameaças até de matar o presidente no dia, para que ele não suba a rampa do palácio, para que ele não seja empossado, com a invasão do Supremo Tribunal Federal. Aqui ouviremos a voz. Os que não ouviram ainda, quem ouviu, peço que ouça de novo e veja as manifestações de um povo que não se dobrará. Um povo que enfrentará tudo, inclusive a tal de guerra civil que o fascismo tanto deseja. Fascismo que não conseguiu se afirmar para um segundo governo, quer agora a guerra civil, mas o nosso povo está disposto a entregar a sua vida, como vem entregando, mas mais agudamente ainda, para enfrentar as consequências de irresponsabilidades políticas e de guerra do fascismo. Ouçamos com atenção, porque é emocionante e nós precisamos nos alimentar com entusiasmo como este. Gostaríamos de dar um aviso muito sério aos apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós, que elegemos Lula presidente em 2022, não aceitaremos nenhum tipo de atitude golpista que venha tentar impedir ou atrapalhar a posse do nosso presidente em janeiro de 2023. Vocês não aceitam o resultado das urnas, não aceitam que em uma democracia o voto da maioria é soberano. Desde as eleições vocês ocupam as estradas, as ruas e perturbam em frente dos quartéis implorando que o exército se curve à vontade golpista de uma minoria enlouquecida que não aceita que foi derrotada. Em 1º de janeiro de 2023, Brasília será ocupada por muitos dos mais de 60 milhões de eleitores que elegeram Lula. Nós vamos fazer presença na posse do nosso presidente. Seremos milhões nas ruas. E podem ter certeza, de um jeito ou de outro, garantiremos que Lula seja empossado, conforme manda a lei.
Se vocês estão dispostos a partir para o confronto, se realmente querem uma guerra civil, minha sugestão é que pensem bem, não transformem o Brasil em um campo de batalha. Não queremos que vidas sejam perdidas, que sangue compatriota seja derramado. Queremos a paz, queremos viver em harmonia. Novas eleições virão e vocês poderão expressar a sua vontade através do voto, e não através do golpe. Pensem em suas famílias, recobrem o bom senso e façam o que a lei determina. Vocês sempre perguntam onde estão os eleitores que elegeram Lula. Nós respondemos, estamos trabalhando, cuidando das nossas famílias e vivendo nossas vidas, mas se preciso for, as ruas do Brasil serão pequenas para nos abrigar e Lula será empossado. Não nos acovardaremos, não deixaremos Lula sozinho, não seremos intimidados. Só Deus pode impedir a posse do nosso. Estamos no segundo dia do mês de dezembro e nos preparamos para a posse do governo Lula, para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos preparamos para virar esse país, para que ele ande no caminho da justiça, no caminho da paz, mas uma paz não do cemitério, uma paz não do medo, a paz não das ameaças, mas a paz que deve ser resultante da construção de todos nós, da luta de todos nós. Não deixarmos Lula sozinho. Não esperarmos somente eleições para nos manifestarmos, mas agarrados uns aos outros numa mobilização profunda e permanente, num constante estado de alerta, segurarmos este governo de salvação nacional, salvação popular, salvação democrática, para avançarmos em nosso país ainda mais, para que nunca mais tenhamos que viver experiências tão amargas, tão tristes, com o atraso, com a perversidade demonstradas pelo governo Jair Bolsonaro. Abraços proféticos e revolucionário, e até mais com a reflexão do Santo Evangelho.